Olá, bem-vindos ao episódio especial sobre imóveis de alto padrão do Estiloso Podcast. Hoje a gente começa uma série de 3 programas falando sobre o universo dos empreendimentos de alto padrão que tiveram um crescimento exponencial nos últimos 5 anos, em especial os condomínios de apartamentos de luxo, que em Brasília, a nossa cidade, se concentram em regiões como os bairros Sudoeste e Noroeste, também com representatividade em regiões como as tradicionais Asa Sul e Asa Norte e ainda Águas Claras. Eu sou Walter Lourenço, jornalista e um apaixonado por arquitetura, e nessa série especial eu vou contar pela primeira vez aqui no Estiloso Podcast com uma co-host. Isso mesmo, eu não estarei sozinho nesses programas. Aqui comigo, apresentando os episódios especiais, eu tenho a honra de ter uma das mais importantes e competentes corretoras de imóveis de alto padrão, especialista em apartamentos de luxo, comigo aqui, Franci Cunha. Oi, Walter, tudo Ei, bem? Franci! Que delícia, hein? Pois é, Hoje começou. hoje começou. A gente agora vai falar sobre esses apartamentos tão especiais, hein? Sim, que a gente está vendo que está tendo uma procura muito grande por esses imóveis, principalmente se já estiverem prontos. Aliás, isso é uma outra coisa muito importante. Nossa convidada vai ajudar a gente a falar sobre isso. Nossa Sim. primeira convidada vai ajudar a gente a falar sobre isso. Sim, Temos muitas surpresas hoje, hein? E o nosso tema é sobre as mansões suspensas. Na verdade, é um novo morar do brasiliense, né, Franci? sim, sim. Os apartamentos maiores hoje, eles estão abrigando melhor essas famílias, né? Tá, já tá falando de maior quanto? A partir de 200 metros, 250, 300, a gente vê apartamentos hoje com essa metragem, até coberturas de 600 metros a gente já Uau! tem. Aí isso é uma casa mesmo, não tem como dizer, é uma mansão suspensa. Uma aí, casa hein? suspensa. Que E já incrível. tem um burburinho ali no Noroeste que talvez venha aí um empreendimento aí com coberturas acima de 800 metros quadrados. Nossa! E o legal é que esses condomínios, eles são, na verdade, tem uma infraestrutura gigantesca, conta com piscina, parece um clube privado. Piscina, sauna, brinquedoteca, academia. Sim, sim. Então a gente tem muito cliente que está saindo da Asa Sul, das asas Sudoeste e mais Asa Sul e Asa Norte, justamente por conta dessa questão do lazer também, né? Faz Do muita lazer, as vagas de garagem, então isso faz diferença. E nessa série, eu e Franci vamos receber convidados muito especiais. E hoje a gente está aqui com 2 arquitetas incríveis. E para começar, ela que é sinônimo de qualidade, sinônimo de elegância e de projetos incríveis, aqui com a gente, Juliana Zuba. Quero agradecer, né, poder participar e poder trazer um pouquinho, né, do conhecimento. Ah, que honra pra gente. Com ter você com certeza a gente. Juliana tem muito conhecimento nessa área, Não né? é? É verdade. A Ju, que está ao lado das suas sócias, Denise Zuba e Juliana Couto, comandando Denise Zuba Arquitetos, um dos escritórios mais importantes do país, eu acredito, viu? É assim, Sim, com certeza. Não, com casos, Olha a inclusive, responsabilidade. fora do país, né? A gente tem bastante trabalho, né, o escritório já vem de muitos anos com a minha mãe, né, mais de 40 anos, então essa experiência faz com que a gente consiga trazer muita funcionalidade, né, e atingir as expectativas dos clientes. Tem só agradecer, né, muito trabalho, mas também a experiência faz com que a gente consiga atender essas expectativas. E muita competência também, né? A gente Obrigada. sabe que vocês são muito conhecidos por casas imensas, por mansões gigantescas, aquelas assim, que deixa a gente de boca aberta. Belíssimas. Não é? Como é transpor isso para um espaço como um apartamento? Hoje a gente tem espaços maravilhosos, né, verticais, que a gente pode chamar assim, as coberturas, né, com espaço de lazer amplo. Eu acho que as pessoas acabam procurando esses espaços na hora que a preocupação é segurança. Eu acho que aí é o que faz o grande diferencial. Lógico que tem a questão do estilo de vida, pessoas que estão acostumadas a morar em apartamento, gostam do vizinho, né? Tem a questão também da comodidade, porque em apartamento você vai ter ali uma empresa que cuida, né, das manutenções,
qualquer coisa que precisa ser feita, né, você tem ali quem faça para você. Mas cada vez mais, hoje a gente tem espaços com muita qualidade, que antes, né, a gente pensa em apartamento, um espaço menor, não vou conseguir atingir as expectativas, não vou conseguir receber. Mas hoje as plantas são muito inteligentes. Hoje os espaços são integrados, então eu consigo ampliar, eu consigo conectar a cozinha, a sala, a varanda, né? As coberturas são verdadeiros espaços de lazer. Além disso, os prédios hoje têm uma área comum que tem academia, tem espaço gourmet para você receber, né? Você não precisa receber no seu apartamento, verdade. tem a brinquedoteca para as crianças. Então, assim, hoje está tudo muito completo. Então, as pessoas conseguem, né, ter a qualidade de vida de uma casa, né, mas num prédio, num apartamento, além da localidade. Eu vejo que muitas pessoas, a localização, ela é muito importante, né, porque acaba que as casas são um pouco mais distantes. Isso aí em Brasília faz um diferencial. As pessoas que trabalham ali no setor público, né, então, os apartamentos são mais centralizados, então chamam bem a atenção. Eu acho que as pessoas gostam de estar perto. Essa questão da logística e da praticidade do dia a dia, a gente sente na pele, porque as pessoas, assim, Brasília, a gente sabe que os lugares eles são um pouco mais distantes, né? Então, assim, as pessoas, o que a Juliana falou dessa questão da localização, dessa logística do pai pegar o filho na escola, de estar mais próximo do trabalho, de evitar assim essa questão do trânsito, isso está fazendo muita diferença. E a gente está vendo assim muito cliente migrar de casa para apartamento, por isso que esses apartamentos maiores eles acomodam melhor também as famílias, né? Mas assim, ao público também, existe o público também que faz questão de morar em uma casa, de ter um espaço maior. É como a gente estava conversando, né? Que são ciclos. Então, depende muito assim do dia a dia de cada um. Ou às vezes jovens casais também, né? Para ter menos preocupação com uma casa, ela exige uma manutenção maior, mais cuidado. De repente, Exige. os jovens querem uma coisa mais rápida, fechou a porta, eu fui embora ali, fica mais fácil também para sair. Tem muito marido, né? Assim, um dos cônjuges que trabalha fora, então, de Brasília, então viaja muito. E acaba que o apartamento dá mais segurança para a pessoa que Vai fica. ficar sozinha, né? É verdade. E tem uma coisa super interessante que nesses lançamentos que a gente faz, as coberturas são as primeiras que são vendidas. Antigamente, os apartamentos eles eram vendidos primeiramente, então eram os que saíam mais rápido, e as coberturas iam ficando mais para o final, né? E assim, eu acho que isso começou a mudar, inclusive, da pandemia para cá. Muita gente começou a optar por cobertura. Então, hoje, quando você faz um lançamento, as primeiras unidades que vendem são as coberturas. Porque você tem todo o conforto do apartamento, mas aquela área aberta também, aquela área externa, né? Exatamente. Isso que dá realmente aquele ar de casa ali pro projeto, né? É. E eu tenho uma grande dúvida, porque quando a gente fala de alto padrão, parece que essa palavra virou meio lugar comum. Todo mundo quer dizer que é de alto padrão. Mas o que define, então, um imóvel de alto padrão? Eu fico sempre nessa dúvida. Bom, eu acho que o principal é assim, uma planta muito bem feita, né? Uma planta que atenda assim a necessidade, ter suítes, né? Que aí dá o conforto, a integração dos espaços, os materiais que são usados, né? De acabamento, de revestimento. Então, assim, qualidade e atemporalidade, né? Materiais que são atemporais, com cores mais neutras, que não briguem com o mobiliário, com os quadros, com as peças, né, da pessoa que vai morar. O acabamento da construtora é fundamental, né? Brasília passou por um tempo que assim o acabamento não era muito privilegiado. A gente entrava a gente ia fazer às vezes uma obra, uma reforma, tinha ambiente que tinha nível de piso diferente do outro, e a gente tinha muito problema na hora de fazer a reforma. Hoje eu vejo que há uma atenção maior para isso, né? Materiais de maior qualidade, então assim, porcelanatos de grandes formatos, as bancadas de cozinha
mais resistentes, né? As peças sinterizadas, que são de grande qualidade, ou Decton, os quartzitos, até pedras naturais, né? Os últimos que a gente até fez especificação, eles estão apostando muito em materiais de alta qualidade, né? Porque eu acho que as pessoas hoje estão buscando um diferencial. Isso é muito bacana. Agora eu fiquei uma dúvida, França. Você me falou que as pessoas querem muito um imóvel pronto, quando eles compram na planta, querem, porque assim, agora, isso não é uma novidade, mas várias incorporadoras, quase me fugiu o nome da palavra, já oferece a possibilidade de você mudar na planta, de você modificar o apartamento já quando você compra. E como é que fica? Tem uma divisão? Tem um grupo que quer mais ali na planta, que pode modificar, tem um grupo que quer pronto? É porque quando você compra na planta, você tem aquela coisa da facilidade do pagamento, de se programar melhor até o imóvel ficar pronto. Às vezes você tem um imóvel para revender e você começa a se programar. Olha, eu estou comprando esse na planta, eu vou vender, colocar o meu à venda, que já está pronto 6 meses antes da entrega. E aí tem gente que gosta de comprar o imóvel na planta porque quer planejar o imóvel do jeito dele, quer fazer essa modificação na planta, né? Então, assim, tem construtoras que dão essa possibilidade. Então, quando ele recebe o imóvel, já fica mais fácil até para ele decorar. Entendi. E muitas vezes, antes do imóvel ficar pronto, ele já busca um profissional de arquitetura para fazer o projeto. Então, o profissional pode, inclusive, auxiliar ele ali na hora de fazer o projeto. Olha, veja se você consegue com a construtora que retire essa parede daqui para, na hora que ele receber, não mexer com aquela questão da quebradeira, né? Entendi. E, inclusive, tem muita gente que, quando vai comprar na planta, ela quer o imóvel sem nada, ela quer sem o piso, sem vaso, porque a gente vê muito cliente, principalmente esse cliente que compra imóvel maior e mais caro, ele compra e, assim, quando você vê, ele muda todo o acabamento, assim, muitas vezes ele muda piso. Agora, a gente está vendo menos isso, porque, como a Juliana falou, as construtoras já começaram a se atentar para essa questão do acabamento, das escolhas. Por exemplo, no Olímpia mesmo, que você conheceu, quem fez a escolha dos acabamentos, quem ajudou ali toda aquela parte de acabamento, tanto interno dos apartamentos quanto da parte externa, foi o Estúdio Zuba. Então, assim, essa foi uma preocupação da incorporadora. Mas já tem muitos aí trabalhando também com esse acabamento mais elevado. Isso é muito bacana, Ju. E esse desafio de fazer um decorado, hein? Porque realmente a França falou, eu conheci o Olímpia e eu soube que foi um sucesso que é muito doido vocês pensar nessa coisa do apartamento pronto, né? Foi feito um apartamento real, decorado, e ele foi vendido daquele jeito. A pessoa olhou e falou, vamos mudar amanhã. E foi. E ele foi vendido, acho que antes do que Foi. todos queriam, né? Foi muito rápido. Foi. É porque no decorado a gente consegue mostrar mais possibilidades, né? No apartamento, eu acho que a gente foi feliz ali no projeto, ele ficou bem agradável. Claro que a planta, né? O tamanho do apartamento facilita, né? Tanto a construtora, que foi a Tecna, fez um trabalho maravilhoso de acabamento. Então, ficou tudo muito, muito bacana, né? E eu percebo que esse cliente, ele se preocupa muito com o bem-estar, que a gente tem falado agora, o bem-estar. Isso, a planta, quer dizer, a construtora já entrega com tudo muito bem pensado, iluminação, a questão dos ruídos, isso também já é pensado no projeto ou ainda tem que também ter um encaixe aí? A iluminação acaba que é muito personalizada, Sim. né? Então, eles acabam entregando pontos básicos só mesmo para ter uma iluminação geral no apartamento, mas a iluminação ela é muito em função do layout que o cliente escolhe, né? E assim, existe um geral, mas ele acaba personalizando. Hoje existe uma tendência, né, em Brasília a fazer os prédios com o selo verde, né, sustentáveis. Então, assim, existem hoje leis, normas, né, que fazem com que consiga atingir aí alguns aspectos. Do ruído é um deles, então não são todas as esquadrias que atendem, né, a questão de materiais que tem o selo, então
Às vezes a gente escolhe um acabamento, um porcelanato, por exemplo, né? E aí eu tenho que trocar porque ele não tem o selo. Então, tudo hoje é pensado, né? E eu acho que o futuro está aí para a gente pensar cada vez mais nisso. A gente precisa se preocupar aí com o futuro do nosso planeta. Que a gente vai deixar para os próximos, né? Mas já acontece isso, já tem esse cliente que ele chega querendo saber sobre essas particularidades, em especial sobre sustentabilidade. Sim. Assim, ainda temos, mas ainda eu acredito que tem espaço para mais. Mas a gente já tem, assim, esse cliente que interessa nessas questões, assim, ambientais, essa coisa do verde. Tanto que o Noroeste é uma realidade, e assim, mas já existem outros imóveis, como casas e tudo, que eu tenho certeza que a pessoa valoriza muito essa questão do paisagismo, essa questão do reaproveitamento da água. A gente está falando de sustentabilidade, mas que leva uma economia muito grande também, né, para a pessoa. Então, está tendo muito isso. Eu falo de uma coisa básica, as placas solares, por exemplo. Sim. Já estão ficando básicas nesse tipo de empreendimento, né? Tanto em casas quanto prédios, né? Já está bem. Reutilização da água, por exemplo, já tem projetos que reutilizam água? Sim, os do Noroeste, praticamente, assim, a maioria deles tem reaproveitamento de águas cinzas, né? Que a gente chama, até para irrigação de jardim, para poder lavar ali pilotis do prédio. Então, assim, os prédios, os apartamentos mais novos já tem. A gente pensando isso em casa também, Ju, também para quem está morando é uma economia, né? Sim, se você reaproveitar a água da chuva, por exemplo, para Sim. você irrigar o jardim. Brasília, água de chuva, a gente tem uma questão, porque tem 6 meses de chuva intensa, então a gente enche muito rápido o reservatório, e aí na hora que a gente usa, aí fica um tempão sem chover. Sem chover, Mas isso é uma característica de Brasília, mas o restante a gente já consegue aplicar. E quando o cliente chega, ele tem esse interesse em saber de peças sustentáveis, por exemplo? Ou isso acaba virando um valor a mais? Quando ele talvez não se atente tanto, mas quando você coloca isso, aí liga essa chave e fala... A gente precisa melhorar. Sim. Ainda não é uma coisa que todos pensam, que todos querem, porque não é tão fácil assim, né? Um reuso de uma água depende de um tratamento, Então as pessoas querem muita praticidade, mas eu acho que a gente já pode começar, a gente se preocupa sempre com iluminação natural, né? Ventilação, né? Para evitar o uso de ar-condicionado o tempo todo. Fotovoltaica hoje... 100% das casas em Brasília já utilizam, né? Então, sempre que a gente pode, na arquitetura, fazer o melhor para a sustentabilidade, a gente faz, né? Tem que ser essa coisa do bem-estar cada vez mais, né? Eu acho que esse que é o importante. E, Fran, me conta uma coisa. O que você viu que mudou nesse mercado, nesses últimos 5 anos que eu falei que de repente deu esse boom desses empreendimentos incríveis aí do Noroeste? As pessoas entenderam, elas começou a virar desejo realmente? Começou a aparecer esse cliente diferenciado que veio da casa, por exemplo? Eu acho assim que quando a gente fala de alto padrão, que é diferente do luxo, que eu sempre falo, que o luxo ainda é um pouco primário aqui na nossa capital, mas a gente tem, isso não quer dizer que não tenha, mas assim, quando a gente fala do alto padrão, as pessoas gostam de coisas bonitas, de coisas, por exemplo, a gente estava conversando um dia desses, né, Walter, que aumentou o público também de pessoas que querem comprar os apartamentos decorados. A gente tem esse exemplo aqui. Que querem comprar os apartamentos decorados. São pessoas que já querem comprar o apartamento pronto. Por quê? Porque ele entra, ele vê o acabamento, ele entra, ele vê o design, ele vê os móveis, ele vê que tudo está ali encaixado no lugar. Ele não tem, aquele cliente que ele não tem tempo para mexer com obra, para ir atrás dessas coisas. Então, como aumentou essa procura, as pessoas começaram a se preocupar mais com isso. Então,
Até as próprias construtoras começaram a perceber isso e começaram a inovar nos seus projetos, né? Eu acho até que eu estava esses dias sonhando comigo mesmo. Poderiam lançar um prédio e vender ele todo pronto, já com os apartamentos todos decorados. Oh, spoiler. Já isso vai acontecer, já está acontecendo. Que venderia muito mais rápido. Todo pronto. Uai, por que não? Porque a gente já está com esse público, né? Já tem um escritório que já está fazendo uma coisa por aí, a gente nem sabe. Não é? Sim, assim, tem esse público. É tanto que quando a gente, só de você pegar um apartamento e já colocar os armários, iluminação e ar-condicionado, já muda. Já vende mais rápido. Entendeu? É uma tendência, né? Os americanos já aprenderam isso há muito tempo, né? Sempre, até porque muita gente que comprava era de fora, Europa, né? Então, eles sempre fizeram até almofada, quadro, o mobiliário, né? São Paulo agora já está entrando com vários prédios, até com assinaturas de marcas, né? Bem reconhecidas, que além da assinatura ali, né, somam qualidade. Sim. E Brasília está começando. A gente já está aí fazendo alguma coisa, já cenas para os próximos capítulos. Sim, olha, já tem coisa boa. Mas começando, né? Assim, eu reparei esse movimento aqui dentro desse mercado de casas. Eu reparei que as casas têm acontecido muito isso mesmo. A casa muito pronta, ela tem uma assinatura, tem um mobiliário, sim. E aí ela é vendida toda pronta. Isso tem acontecido cada vez mais. E agora está indo para os apartamentos também. Exatamente. E quando tem um nome assim poderoso por trás, né? Vende mais rápido e por um valor melhor. Agrega, né? Agrega. Valor. Porque ali o cliente ele já sabe exatamente as possibilidades. Quando vê um ambiente amplo, né, vazio, você fala, nossa, o que cabe aqui realmente? Na hora que está ali tudo nas cores corretas, né, os tamanhos de sala, ele já se sente ali no espaço e já sabe exatamente o que ele está comprando. Né? Então, eu acho que facilita bastante todas as pessoas que estão investindo, né, em fazer casas para vender, já descobriram que mobiliando vende muito mais rápido e com valor agregado, né? Então, eu acho que é bem bacana. Sim. Às vezes quando você faz uma casa bonita, às vezes ela não está nem à venda, mas chega alguém querendo comprar. A gente sabe de umas casas assim. A casa, olha, eu soube de uma história muito boa. A casa estava sendo finalizada, acabaram de colocar os móveis, o proprietário nem mudou, um vizinho passou e falou, vou levar a casa toda. Tem muito isso, né? História real, é fato. E esse cliente, ele está aí. É verdade. Ele sabe que é o valor agregado daquilo tudo, né? Quanto realmente vale tudo aquilo. Hoje depois. tempo é dinheiro, né? É verdade. Tanto se demora, né? E a gente está falando, voltando, colocando a mais aí, por exemplo, quando você encontra um móvel de qualidade, uma obra de qualidade ali, aquilo vai durar para sua vida toda. E acaba sendo mais sustentável, porque você não vai precisar trocar sempre. Você pode reformar, pode, né, adaptar, assim como o imóvel também. Ele tendo qualidade, sabe que ele vai durar por muito tempo, vai ficar atual por muito tempo. Sim. Né? É isso mesmo. Ju, eu queria te perguntar, a gente está falando sobre esse futuro, então, o seu olhar para o futuro em relação a esse tipo de empreendimento é muito positivo. Um olhar muito... de que esse é um caminho de futuro? Eu acredito que sim, né? A gente torce para que a economia do país continue, né, bem... Fluindo, né? Mas é uma tendência, né, mundial aí de fazer espaços com muita qualidade, e Brasília não pode ser diferente, né? Se depender da gente, a gente vai fazer sempre o melhor. A gente tenta a cada dia se superar. A gente fala que sempre a próxima casa, o próximo projeto, né, que vai ser melhor. E quando a gente consegue, né, já deixar... Porque quando a gente começa a fazer um projeto, a gente já está imaginando o interior, os ambientes, os espaços, o mobiliário, que faz toda a diferença, né? Então, quando a gente consegue entregar um projeto com todo o mobiliário já feito ali, conforme projeto, a gente tem um resultado que é maravilhoso, né? Que
todo adequado. E aí os clientes chegam e percebem isso de forma natural, né? Percebem e pagam o preço. Eu fiquei sabendo de um empreendimento de São Paulo, todo assinado, todos os móveis, desde do subsolo, a parte de lazer, assinado pelo Jader Almeida, né? Então, assim, e caríssimos. E as pessoas Tem um valor a mais, né? tem um valor a mais. E a gente falando da chega Artefato lá e tá assinando paga. agora Artefato um prédio também. inteiro, Agora, também acabado de a gente estar aqui. Artefato, tá um prédio, né? sim. Eu fiquei sabendo que Sim. vai ter uma em Brasília também. Ah, Ouvi eu dizer, também. ouvi dizer. Eu também. É. Conta aí. Por isso que eu falo que Brasília, entendeu? A gente tem que ter algo nessa pegada também, Verdade. entendeu? Porque a gente tem mercado para isso. Tem pessoas aqui com poder aquisitivo muito bom e que buscam isso Sim. também, né? A gente está na capital do país, então a gente sabe que tem. E foi autorizado agora, estamos falando do novo bairro, né? Do bairro aí perto da Ípica já. Então, muita coisa nova vem por aí agora. Sim, sim. E nosso primeiro bloco está chegando ao fim. Ah, Mas vou aproveitar, Juliana, para perguntar, ainda para tirar uma última dúvida. Vou aproveitar para pedir essa dica. Quando alguém quer investir num imóvel de alto padrão, qual é uma boa dica para ele ficar de olho quando ele entrar no imóvel? Eu acho que a planta, assim como nos apartamentos, os revestimentos. Agora, assim, o que eu acho que mais agrega valor é a localização. Sim. Né? Principalmente aqui no Lago Sul, você tem as quadras que são mais valorizadas, né? E é o que faz a casa ter um valor diferenciado. Mas é um bom projeto que atenda às suas necessidades. O programa básico da casa, ele é personalizado, né? E tem que atender às necessidades da família. Eu acho que isso aí que vai fazer a casa ter valor para aquela pessoa. Ju, obrigado pelo seu tempo. Eu quero fazer uma perguntinha para a Ju. Claro. Ju, na sua opinião, quais são as quadras mais valorizadas aqui do Lago Sul? Olha, a Península é a queridinha, né? Não tem Até jeito, por né? ser assim mais restrita, né? Hoje a QL10, QI9, né? A gente tem ali uma região que é super valorizada, mas os bairros estão crescendo aqui para 23, né? Sim. Ali essa região vai ficar muito adensada. Então, o início do lago vai começar a valorizar. Sim. Então, Aí, são as quadras mais sabem, centrais, ali mais do meio, que Sim. tem acesso à ponte mais rápida. Sim. É isso que é a Sim. questão do acesso, né? Que é a Sim, localização. do acesso. Exatamente. Ju, obrigado por ter você aqui com a Obrigada, gente. Ju. Eu que Sempre é um prazer agradeço. conversar com você. Obrigado demais pelo seu tempo. Eu que agradeço. Obrigada, E gente. a gente volta no segundo bloco com a nossa segunda convidada incrível. Guarda aí. E agora, no nosso segundo bloco, vamos receber ela, que é um dos nomes mais consagrados da arquitetura e interiores de Brasília, Cibele Barbosa, que tem uma trajetória maravilhosa, vários prêmios, projetos emblemáticos, uma paixão por estruturas imponentes e vanguardistas. Que delícia ter você com a gente, Cibele. Além de ser Obrigada. linda, né? Olha só. Você viu como ela tá esbelta? Ela é maravilhosa, sou suspeito. Obrigada. Muito obrigada. Prazer de estar aqui com vocês. Adoro passar um pouco da minha experiência e falar um pouquinho dos nossos projetos e compartilhar com a Francis. É verdade. E, Cibele, eu conheci uns projetos seus ali no Noroeste, uns apartamentos Sim. incríveis, que são aquelas mansões suspensas. Queria começar te perguntando qual que é o desafio de criar um apartamento como esses? Então, eu acho que quando o cliente te procura, ele pensa muito nesse astral, né, que é o aconchego. Então, a gente tenta fazer um layout muito em função do jeito de viver da família, né? Então, tem casais que gostam de sala íntima porque tem criança, já tem gente que prefere sala integrada. Então, eu acho que a gente tem que primeiro entender um pouco a necessidade do cliente para a gente conseguir avançar. Aí eu falo que cada projeto ele é dado com um layout bem resolvido, o projeto flui. E é legal, porque os projetos da Cibele, eles têm personalidade. Você entra e fala, Tem. Cibele esteve aqui. Isso aqui é a cara da Cibele. E é impressionante como os clientes dela são fiéis a ela. Eles Gostam voltam, né, mesmo, Francis? Eles voltam. Eles fazem, não, eu vou comprar outro, mas eu vou fazer com a Cibele. A gente tem um exemplo disso, né? Inclusive, eu levei uma cliente para ver o apartamento lá da Emily, que é uma cliente dela, e a cliente saiu de lá e falou assim:
França, eu não comprei esse apartamento, por favor, você me dá o contato dessa arquiteta? Ai, coisa boa, hein? Tá vendo? Tá vendo? Nada melhor que ser amiga da França. Não É é? isso. Você me dá o contato dessa arquiteta? Aham. Toda assim. Eu acho que, assim, uma das coisas mais importantes, eu acho que fazer um projeto hoje é um desafio, né? Sim. Porque você lida com muitos fornecedores e a probabilidade de dar errado alguma coisa, ela é muito grande. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado de se conectar com o cliente e mostrar que o que depender da gente, a gente vai resolver. Porque o caminho Uhum. das pedras, ele é longo. Sim. Né? A gente tem vários parceiros, às vezes um parceiro atrasa uma semana, aí banana a obra, mas no final do resultado vai dando tudo certo. Né? É verdade. E quando a gente fala desse cliente que a gente está colocando como alto padrão, que ele é mais exigente, porque ele tem mais conhecimento, ele realmente ele tem uma vivência maior, não é um conhecimento cultural, intelectual maior, porque ele buscou realmente, tem uma vivência de anos em relação a isso. Como que é? O que ele deseja realmente para um imóvel como esse? Então, o cliente de alto luxo, digamos É. assim, né? Ele, para mim, é o cliente perfeito, porque ele já chega, já sabe o que quer, Sim. já chega mostrando a pedra que ele viu em algum lugar e a gente mostra outra, mostra um acabamento. Então, o projeto ele flui muito fácil, né? O outro cliente que vai ser luxo no futuro, mas no início é o primeiro apartamento dele, a gente tem que explicar mais como é que funciona um projeto, mas as coisas vão fluindo. Mas as pessoas, elas estão muito antenadas, né? Eu acho que o Instagram mostra isso, as pessoas chegam com as referências, isso também facilita. Aham. Né? Tem profissional que fala que não gosta porque acaba atrapalhando, porque hoje em dia tem tanto acabamento que você acaba, às vezes, se perdendo, né? Às vezes o cliente te mostra uma Verdade. madeira, mas te mostra uma parede de pedra. Eu falo, mas vão para que lado? Mas no decorrer do tempo, você vai nos atendimentos descobrindo qual que é o sonho, né? Porque a gente tem que ir atrás do sonho, né? Porque os apartamentos hoje, eles estão tão estruturados que as pessoas estão amando morar em prédio. Verdade. Por segurança, por a questão de viajar, né, Franci? É. O cliente que viaja muito é o melhor dos mundos, porque às vezes ele tem casa de praia e quer morar no apartamento aqui. Uhum. Então, né, tem casa de campo, aí acaba querendo morar em apartamento para não ter duas estruturas que depende de muita mão de obra. Né? É Então, acho que verdade. as pessoas querem ser felizes. Né? É isso. E você tem percebido essa migração também? Alguns clientes estão vindo da casa também para apartamento? Sim, tem muita. É como eu falei, né? São ciclos. Então, tem muita gente que mora em casa, tem aquela família que já criou os filhos, que os filhos estão morando fora, Uhum. que estão se casando e aí estão ficando sozinhos em casa e querem ir para um apartamento porque querem priorizar aquela questão da segurança, Uhum. de muitas vezes estar ali sozinho. Então, quando você está num prédio, você nunca está sozinho, né? Sim. E aí você vê também aquele casal que está começando a formar uma família, a ter filhos e querem mais espaços, um campinho de futebol ali no quintal, uma casa espaçosa, para aquela criança crescer com mais espaço, Aham. com mais conforto também. Então, a gente vê muito isso também. Mas depois ele volta. Depois ele E volta depois- para casa. e aí depois- vai, e aí tem vai. esse Então, movimento assim, é um todo. mercado que está o tempo todo em movimento, Sim. tanto a casa quanto o apartamento, ele vai estar sempre em alta. Eu conheci um decorado da Cibele que era incrível, que que são aqueles gardens. Eu acho esse O formato Garden tem cara de incrível. casa. Tem cara de casa, não tem? Tem. Tem. Ele é super procurado, porque ele tem essa sensação de casa e, ao mesmo tempo, você está seguro ali, né? Então, Sim, sim. Pra quem não agora, conhece, o outras Garden, ele- pessoas Acho- também, ela falando essa coisa de criança, mas eu acho que o primeiro momento do casal, quando o filho está pequeno, você ir para apartamento, eu acho interessante, porque a criança tem contato com muitas crianças, Sim, sim. né? Aí, quando ele tá mais na fase de querer receber os amigos em casa, que é 12, 13, 15 anos, você quer ir para uma casa. Para uma casa, Depois que exatamente. forma e que vai embora, você volta É. para o apartamento. Exatamente, é por aí mesmo. Ainda bem que Brasília possibilita isso, né? Isso é bom, isso tem essa vantagem aqui. Exatamente. E eu gosto, assim, e por exemplo, os apartamentos hoje, a gente começou a falar aí dessa questão da criança, eu gosto muito, assim, das plantas dos apartamentos da Asa Sul e da Asa Norte, porque são plantas grandes. Não tem a questão do lazer, mas são plantas grandes. Sim.
Uhum. São plantas assim, eu fico impressionada. Às vezes você atende cliente em outros bairros, eles falam assim: nossa, mas não parece que tem essa metragem, porque eu moro em um na Asa Sul, na Asa Norte, que a planta é totalmente diferente. Dá para fazer uma coisa bem legal num apartamento assim, uma reforma bem bacana. E a gente vê pessoas com crianças também ali naquelas regiões, porque tem muito verde ali. É que assim, antigamente então as tem muita pessoas brincavam convivência nas com as quadras. crianças. Tem gente que fala, fui criado na 210, eu brincava debaixo do bloco. Exatamente. Eu fui essa criança. Pois é. De brincar embaixo do bloco. E hoje eu atendo clientes já de uma idade, de uma melhor idade, né, que fala assim, olha, eu cresci na 103, eu cresci na 203. Não, você também? Não, a gente tinha um Vai se grupo lá que a encontrando, gente né? jogava. Já vi muito isso atendendo Não, e cliente, tem quadras entendeu? que são as mais tradicionais, tipo a 308, você não acha apartamento para comprar ali. Verdade. Não acha? Porque ele é objeto de desejo, todo mundo quer. Na 116, eu estava com um cliente que estava à procura de um apartamento na 116, não, 316. Não tem. Encontra, né? Não acha. Não, Isso é verdade. e agora também a gente está com um boom aqui em Brasília desse cliente que procura imóvel velho, caindo aos pedaços mesmo, Para Ele quer reformar? para fazer reformar, retrofit. para reformar e vender, não é para ficar, não. Eu tenho percebido esse movimento também no mercado. Sim. E aí eles pegam esses apartamentos e reformam, ficam verdadeiras joias ali dentro. E aí vende rápido. tem E valor aquela agregado história. maior, Aí a né? gente vai para aquela Volta pro história pessoal falando antes. do cliente que quer o apartamento pronto. É que as pessoas preferem trabalhar do que ficar com as broncas de obra, de Verdade. pedreiro, né? De Verdade. escolhas, porque escolher leva tempo. É. E tem gente que às vezes não tem esse tempo, prefere comprar pronto e escolhe um profissional que tem o gosto e que de repente acha um imóvel pronto e aí ela... Ô, Cibele, mas agora falando de casa, fala para mim quantas casas aí que você está fazendo, já para eu ficar de olho, porque são casas assim que a pessoa São olha, já incríveis, quer né? comprar Por isso tudo, que eu falei, né? são monumentais mesmo, Então, bem vanguardistas. Eu trabalho também muito com retrofit, né? Então, assim, Brasília, Legal. como o lago tem muita casa envelhecendo e tem casas que têm potencial para reforma. Né? Então, isso a gente até ajuda os corretores a ajudar o cliente a escolher uma casa que tenha Olha. potencial de reforma. Que Né? bacana Porque tem umas que isso. você tem que jogar no chão, né? Que não vale a Aham. pena. Então, assim, essa coisa do retrofit, o cliente tem essa economia, porque tirar uma casa, às vezes, do buraco, o custo é alto. Sim. Né? Então, as pessoas também estão procurando para fazer um retrofit. Então, a gente tem feito casas lindas, inclusive casas para investidores, e os investidores querem colocar para vender. Então, com certeza, vai chegar para você, Francis. Então, Com acaba certeza. também fazendo uma avaliação também do imóvel? Sim, sim. Olha. Não, e outra coisa, eu, por exemplo, algumas vezes eu já fui atender cliente oferecendo esse trabalho de levar um arquiteto junto para ajudar ele a definir, olha, esse apartamento você consegue fazer isso, dá para fazer isso. E eu vou dizer uma coisa para você, que E é uma isso consultoria aí, que eu acho que é boa essa consultoria. isso é sensacional, porque o cliente se sente seguro e é um trabalho diferenciado. Verdade. Hoje, de um corretor de imóveis, se ele for parar para pensar, o cliente vai comprar, não vai esquecer, entendeu? E esse acompanhamento que você dá com um arquiteto, com um design junto, gera assim vários trabalhos futuros, tanto para você como corretor, quanto para o arquiteto. Bacana. E o cliente fica feliz, todo mundo fica bem. É. Isso é muito Essa bom. semana, uma cliente me ligou que tinha 2 opções de terreno para comprar na 24 e a corretora era a mesma e eles tinham... quando eu cheguei, eu vi que uma era no nascente e outra no poente. Falei, pronto. Já Qual a diferença de resolveu preço? ali. Não, o mesmo preço. Eu falei, não, já resolvi. Vamos Então, lá, assim, gente. Se é o porque mesmo às vezes preço, a cliente né? acaba entrando no impulso e compra sem pensar. Entendi. Igual quando você vai comprar um imóvel. Você tem que ter uma consultoria organizada. Porque às vezes você vai comprar um apartamento que tem uma outra prédio sendo construído na frente e vai tirar sua vista e seu pôr do sol. Pronto. Então tem que estudar Verdade. um pouco a região É e verdade. verificar a posição do sol. Né, eu tô te falando isso porque quando eu tô com a Francis e ela tá com algum cliente meu, ela fala, olha, esse aqui, o defeito é esse, o sol aqui, tal hora. Então eu acho bacana porque também ela não esconde. Já mostra onde estão ali. Ela os já mostra a poréns. qualidade e mostra o É defeito. claro que a pessoa já compra consciente da Não, é porque passando. sabe o que E acontece? Nesse meio
que a gente está, a gente tem que aprender a trabalhar com a verdade com o cliente. E eu acho que esse jeito de trabalhar é o que conquista o cliente. Com certeza. E para minha surpresa, eu já atendi clientes que chegaram para mim e falaram: França, eu não quero nascente. Eu moro em um apartamento gelado. Eu quero poente. Eu quero poente porque o meu filho é alérgico, eu quero poente porque eu gosto de ver o pôr do sol, eu quero poente porque Olha eu que não maravilha. gosto de apartamento Por gelado. isso que na vida nada fica encalhado, Não tem gente. como, Nossa, sempre Lá em vai São ter. Paulo, vai escutar essa. Quando eu Aham. morava em São Paulo, os apartamentos do primeiro andar eram os apartamentos mais cobiçados. Eu dizia, bom, lá em Brasília, os primeiros andares são mais baratos. É. Lá em São Paulo, eu morava no Jardins e é um bairro judeu. E o judeu não aperta o botão do elevador Então, na sexta-feira. Então, Ai, eles gostam de morar no primeiro a andar. escada é rapidinho pra chegar. Olha Então, que ou interessante. seja, Aham. Essa tá eu não tudo certo. sabia. Tá vendo? É isso. Olha, tá vendo o que Tem que acontece? achar a pessoa certa pro Ou- imóvel certo. Outro Pronto. cliente que eu atendi, esses dias, não tem nem 2 meses, ele fechou um apartamento comigo e ele falou assim, não precisa me levar nos outros andares, não, eu quero o primeiro andar. Já queria o primeiro andar. Aí eu falei, mas não, porque eu já moro num primeiro andar e lá o jardim ficou grande, as árvores Uhum. cresceram, parece que é Você o mora meu na quintal. copa. Você mora na Parece copa. que é o meu quintal. Então, tipo assim, achei aquilo super interessante. Hoje já não tem muito isso. Sabe, eu vou entendeu? contar o meu caso. Quando eu mudei a primeira vez no apartamento com minha mãe, a gente quis o primeiro andar pela minha mãe. Precisar sair correndo, desce alguma coisa, para descer a escada era mais rápido. Faltou energia, sei lá, uma suposição aí. Para descer com ela era mais fácil, que era Olha só só. um lance de escada. Sim. Então tem tudo isso também que a gente tem que É. colocar dentro do Eu que a hoje, gente quer, hoje né? eu tô morando, eu morava em casa, recentemente mudei para um apartamento. Olha, Então, assim, eu ainda tô em lua de mel com o apartamento, ainda tô sem saudades da casa. Aham. Mas já eu volto também para casa. Mas eu Já tô na vou copa. ficar de olho na casa dela. Pronto, Eu tô na copa das árvores, entendeu? Que Então, delícia. assim, Aham. você tem uma sensação que você tá com um jardim dentro da sua sala. É. Então, é gostoso também. Isso é muito bom. É. Sibeli, voltando para esses imóveis novos, apartamentos novos, o que não pode faltar? O que esse cliente não abre mão para esses apartamentos novos do alto luxo? Aí que a gente tava Então, falando. eu acho que assim, quando as pessoas buscam um imóvel, eu não sei, você me corrige se eu estou falando, as pessoas olham, os prédios estão cada vez caprichando mais nos acabamentos. As pessoas querem menos obra, então eles querem um apartamento de planta resolvida, né, que exija de pouca intervenção. Então, os prédios hoje já têm profissionais por trás, pensando nos acabamentos, tanto de área comum como interior mesmo. Né, recentemente, uma cliente comprou um imóvel, eu falei, gente, que portaria linda, que hall de entrada bonito. Então, assim, fachada, acabamento, então torneira, bancada. Então, as pessoas buscam isso, porque não dá para ter o desperdício de você comprar um imóvel novo e sair Uhum. tirando tudo, né? Então, É verdade. esse lado aí que as pessoas buscam e a gente entrar com detalhes para fazer o diferencial, né? Para ficar o apartamento com a cara da pessoa. É verdade. Eu queria falar uma dica. Olha, uma dica minha, pronto. Eu nem sou muito dessa área, mas eu vou dizer. Tem que saber se o apartamento vai passar por alguma reforma. Porque eu já passei pela reforma da fachada do prédio morando no apartamento. É desespero. Você tem que ficar de janela fechada? Tem com aqueles tapumes dentro, e quando tem varanda, então o tapume vem mais dentro ainda, sabe? Ele entra Aham. mais, assim. Sim. Na sua casa é um pouco desesperador. Então, saber que a fachada é nova, que ela vai ter uma durabilidade maior, já ajuda muito também. E os prédios da Asa Sul estão quase todos sendo reformados, Reformados, né? Eu passei isso quando eu morava na Asa Norte. Foi também. Não foi uma experiência boa. E em relação à automação, Sibeli, você tem uma busca maior por esse tipo dessa casa mais conectada, que facilita a vida da pessoa também? Assim, normalmente o homem, quando ele entra num projeto, ele entra na hora que ele quer falar que ele quer automação. Né? A mulher, às vezes, não. Aham. Mas hoje em dia funciona muito bem, porque hoje em dia você tem automação cabeada e sem cabear. Então, as lojas já te oferecem, né? Então, por exemplo, iluminação. Toda casa tem que ter uma iluminação, né, que você consiga apagar e acender de onde você estiver. Né? Você consegue ver suas câmeras, ar-condicionado, ótimo. cortina. Isso aí já todo mundo quer. Aham. Né? Hoje em dia é difícil você ter um projeto que você não usa automação para isso. Mas tem gente que gosta de ligar a banheira, né? Isso mais para as casas. Então, os prédios hoje já entregam com a infra pronta. Sim, Então, a gente não tem essa dificuldade de fazer essa conexão. Né? isso Eu lembro que minha casa cor do ano retrasado, uma criancinha de 3 anos entrou e falou, Alexa, bolero de Ravel. Eu quase caí dura. Como é que uma criança de 3 anos olhou e sabia falou, que "Ué?" tinha Alexa? Aí eu falei, gente,
Se as crianças descobrirem aqui, eu nunca vou tocar a música que eu quero, porque toda hora uma criancinha chegava e E mudava. mudava a música. Porque nas casas já tem, né? Os pais Sim. E a criança Né? pediu bolero de Ravel. pediu bolero de Ravel. Eu falei, ai, meu Deus. Olha essa criança. Essa, É maravilhosa essa né? daí. hein? Culta já. Ô, Cibele, me fala uma coisa aqui. As casas que você hoje prepara, que você decora, que você faz, essas casas, elas prontas, essa casa do alto luxo que a gente está falando, hoje você consegue trabalhar com quais valores? Então, é muito relativo essa coisa do valor, né? Eu Sim. acho que, assim, normalmente tem pessoas que buscam casa térrea, né? Ela tem um preço. Vai depender da localização, do terreno e do processo construtivo da casa, né? Se a casa tem concreto, se ela tem madeira. Então, eu acho que essa coisa de valor, ela muda muito. Você pode ter uma casa na mesma localidade, mas com um tipo de construção diferente, Entendi. né? Mas, assim, as pessoas estão buscando mais as casas modernistas. Eu sinto que até as pessoas mais maduras, elas estão buscando as casas mais atemporais, né? Que, na verdade, se você for pensar, da década de 60, é da época dela, mas ela está querendo uma linguagem mais reta, né? Mas E atual. o que você sentiu, assim, porque a gente vê uma procura hoje de casas mais térreas, com esse pé direito mais alto, assim, é impressão minha ou realmente está acontecendo essa mudança? Hoje as pessoas não estão muito mais buscando os 2 pavimentos de casa, né? Bom, eu acho assim, volto a dizer, essa coisa do terreno. Quando você tem um terreno pequeno, automaticamente você tem que fazer 2 andares ou até fazer subsolo. Sim. Né? Eu tive essa situação agora recentemente quando eu construí minha casa. Como o terreno era pequeno, tivemos que fazer subsolo. Agora eu vou construir e já não vou fazer subsolo, porque eu acho que fica uma casa mais fácil. Então eu descobri que se você comprar um terreno maior, você consegue ter uma casa até térrea mesmo. E já tem gente que fala, não quero térrea porque você tem que andar demais. Entendeu? Entendi. Já tem profissional, eu não gosto de casa térrea, fica enterrada. Eu acho que é muito do lugar que ela vai ser construída. Se você tiver 2 casas do lado muito grandes, se você fizer sua casa térrea, ela vai ficar achatada ali. No meio, Você tem que soltar ela. Some ali naquele Então, meio, acho que pode cada perder caso é luz. um caso, entendeu? Eu acho que a mesma pessoa que pode amar a casa térrea, você pode propor uma casa de 2 pavimentos para ela e ela pode aceitar muito pela localização, pela proposta. Pelo projeto, tudo, pelo projeto, né? Tudo muda, né? Verdade. né? Cada caso é um caso. Mas vamos jogar para Fran, então, essa pergunta? Vamos. Um imóvel considerado de alto luxo, ele custa a partir de quanto? Ai, inverteu, né? Você que tem que saber preços. Inverteu. Que a gente Eu tem uma ideia ali perguntei para ela, sabe Noroeste. por quê? Porque como ela faz essa parte da decoração também, ela tá mais por dentro, assim, do preço dos móveis, do preço do acabamento, né? Mas eu acho que, como ela falou, essa questão da localização é muito importante. Mas porque a decoração, o céu é o limite, né? Ou não é mais o limite? Porque, assim, porque tem muita gente que você vai ver um sofá, dependendo do sofá, é um preço, assim, de um carro. Tem de todos os praticamente, preços. Entendeu? Então, assim, depende Mas quando um muito cliente do fala isso para bolso. mim, eu já nem gosto. O sofá preço de um carro, eu falo, não, depende do carro. Depende do Depende carro. né? Eu tenho que defender o Se for sofá, qualquer né? carro, né? Porque você tem que lembrar que esse sofá vai ficar com a vida dele. Gente, pra mas vida eu toda, acho que as né? pessoas hoje, elas estão querendo qualidade, estão querendo Sim. conforto e estão pagando pelo design. Exatamente. Então, assim, é muito legal quando você pega um casal jovem que quer aprender um pouco e me fala assim, me ensina o que tá na moda. Eu falei, ó, o que tá na moda, cai da moda. Exatamente. Vamos buscar aquilo que é mais atemporal. Que seu filho vai querer essa poltrona, né? Outro dia minha filha entrou na casa de uma amiga e falou, mamãe, lá tem aquela poltrona. Ela sabe o nome da poltrona. Então, até ela que é jovem, ela também se interessa por mobiliário. Os jovens hoje, eles querem coisa boa, porque o que é bom, você não doa para parente, você não faz. Ele permanece. Ele permanece, o mobiliário bom. Sim. É verdade. Entendeu? Uma casa de alto padrão hoje no Lago Sul, assim, sem mobília, com acabamentos assim mais finos, eu acredito que ela não saia menos que 20, 25 milhões. Sem mobília? Então eu vou falando. Entendeu? Eu tô falando. Sem Xuxa. mobília. Porque a mobília depende muito. Ó. Às vezes você vai mobiliar uma casa, você põe uma obra de arte, você põe uma mesa cara, uma cadeira assinada. Então... o que está acontecendo também, que o mercado de São Paulo, ele está migrando para Brasília. Sim.
vai ter hospitais novos aqui. Então tá vindo muito médico novo que descobriu que morar em casa em Brasília é possível. Então, as pessoas estão pagando mesmo, entendeu? Vou contar pra você então, Fran, da casa que eu tive conhecimento, que foi a mais cara, que eu ouvi falar, que eu soube. E que foi uma coisa Eu recente. sei de uma que tá Essa foi- 70 não, essa foi milhões vendida aqui. já. Essa foi vendida. Não, essa foi vendida. Hum. Já foi vendida. Foi 100 milhões. Foi a que eu mais soube mais cara. Sim, Que eu tive conhecimento sim. e que eu sei. Sim, eu Sou do fiquei sabendo conhecimento. dessa Só essa. também. Eu fiquei sabendo. Então é isso. Mas isso aí nós, depende, olha, né, mas eu acho gente? que aí quem tá escutando a gente aqui, Tem que entender o contexto, né? exato, entender. porque existe casa Tem. bonita também com preço diferente, É claro, a gente entendeu? tá falando de um público É. muito específico. A gente tá falando de um mercado muito específico também. Porque você Sim. colocando obra de arte, tudo vai Claro, pros tudo vai. píncaros, né? Aí o céu vira o limite É. ali dentro de tudo isso. Que é o que Por a isso- gente gosta, né? A arte e A gente decoração. gosta de arte. Sim. De arte imobiliário de muita qualidade. A gente É, gosta isso aí. bastante. Fran, me conta então. Hum. Como foi a situação da sua experiência, então? Você está trabalhando com um apartamento que a Cibele projetou. E aí? Sim. Conta como é que tá essa aceitação. Deixa eu saber a real no mercado aí. Não, assim, as pessoas chegam, gostam. No Noroeste, por exemplo, a gente ainda tem muito aquele cliente que ele se prende a metro quadrado, né? E eu acho que, dependendo do imóvel, dependendo da reforma, dependendo da assinatura, de quem fez, é lógico que a pessoa sempre vai se preocupar com o preço, mas tem certas coisas que não dá para você trabalhar com metro quadrado. Tem valor agregado, É o né? valor, Você né? tem Você que trabalha no preço do entender valor, né? esse valor agregado. E o né? dela parece que ela tá vendendo até com mobiliário, né? Então Uau, também. Sim, então é sim. Cibele Barbosa com tudo ali, entendeu? Então, assim, uma coisa interessante que tem alguns clientes que a gente atende, eu falo no Noroeste porque é minha casa, né? Tem alguns clientes ali do Noroeste que ele já está começando a olhar o imóvel de outra forma. Porque antigamente o cliente chegava fazendo a conta, o metro quadrado está caro. O metro quadrado, não sei o quê. Vamos ver, o metro quadrado está mais baixo. Hoje, assim, eu acho que esse cliente já entende que ele não está comprando o metro quadrado, ele está indo comprar um imóvel que satisfaça essa necessidade dele. Então, se ele chega, tem cliente que chega e fala assim: gostei, eu quero do jeito que está aqui. E paga o preço. Porque ele sabe o valor, né? Que Sabe ele o valor. sabe. É isso. Uma vez eu morei em Porto Alegre, né? Já morei em São Paulo, Porto Alegre. E em Porto Alegre, quando eu coloquei meu apartamento à venda, a pessoa falou: quero com tudo. Falei: não posso. Aí pensei e falei: posso. Posso. Vendi com Posso. tudo, só trouxe meus quadros. Ele falou: também nem gostei tanto dos seus quadros. Eu falei: ufa. Ainda bem. Mentira, né? Aí ele comprou com tudo. Ele não Uau. questionou nada. Valor. Foi a mudança mais fácil que eu fiz na vida. Só botei minhas roupas na mala, eu, meu marido e minha filha. Tá vendo? Uns quadros e E daí. olha, E foi a aconteceu- Cirela. Meu apartamento era lindo, 350 metros, Máximo. todo arrumado. Olha, tá vendo? 350 metros. São geometragens de De uma casa aí, né? metragem de casa. Aconteceu esses dias uma cliente que morava ali no Jardim Botânico, que inclusive foi lá também para o Noroeste, e a casa dela, assim, uma casa térrea, não uma casa muito grande, mas assim, extremamente bem feita e bem decorada. E ela falou assim: olha, eu quero vender por tanto. E eu vi algumas pessoas do próprio condomínio ou cliente indo lá e falando assim: não vai vender, tá muito cara, tá fora de preço. Pois ela vendeu no preço que ela queria vender. Aconteceu uma situação agora recentemente, a gente buscando terreno, e uma senhora de 92 anos, ela botou o preço X. Aí uma pessoa fez uma proposta um pouquinho menos, ela falou: não, eu vou subir. Ela subiu e vendeu. E vendeu, tá vendo? Ninguém acreditou. Ela é tão visionária. Que ela já entendeu o que Entendeu? que E aí eu acontecer, falei: né? a senhora tá sabendo que vai demolir? Ela falou assim: não tem problema nenhum, pagou o que eu quis. Tudo bem, tá ótimo, né? 92 anos. Eu achei isso tão incrível, porque ela acreditou no produto dela, Uhum. na localização dela, que realmente era incrível. Agora, isso a gente consegue fazer como ela está falando. Quando você sabe da localização que o seu imóvel tem, do valor agregado que ele tem,
Porque, às vezes, você pega, por exemplo, um apartamento em uma determinada região que você quer colocar um preço muito alto, muito fora assim da realidade, e o mercado para aquela região não absorve. Entendi. E aí, às vezes, você fica com aquilo ali, aí muitas vezes perde a oportunidade, porque eu conheci um empresário que ele sempre fala assim: o cliente para comprar o seu imóvel só tem um, né? Eu Então, acho É isso isso, também. né? É você isso. não pode deixar, você não pode perder Porque eu a acho que também o oportunidade. imóvel parado, né, ele representa um custo. Verdade. Então, se você Exatamente. for pensar, você tem que ser bem visionária e tem que ter boa assessoria para perceber que a hora é agora. Exatamente. Ou vende A hora agora. certa, e o valor tá certo, tá tudo correto e naquela hora. Uma boa Porque senão avaliação. passa, E também né? eu E acho que aí- ceder um pouquinho de um lado para você buscar outro e ceder um pouco é o equilíbrio, né? Sim, É. sim. E focando falando desses apartamentos, queria saber com você, Sibeli, qual foi o seu maior desafio? Pensando nesses apartamentos que a gente está falando tão incríveis. Então, acho que desafio a gente vive todo dia. Sempre, né? Todos. Você pode pegar 5, 6 apartamentos num prédio, Aham. um com uma obra igual à outra. Verdade. Às vezes um fornecedor que deu certo para um cliente, com o outro ele atrasa. Então, Verdade. acho que o desafio é você chegar no final da obra e o cliente ainda apertar sua mão e falar assim, olha, amanhã é meu aniversário, você vem aqui, vamos encontrar. Então, eu acho que é essa conexão, porque depois que você acaba uma obra, você tem que colocar a flor final para você bater uma foto. Sim. Entendeu? E aquele cliente, ele vai te procurar um dia para trocar. Quantos clientes passam comigo 2, 3 vezes por estar em 3, 4 quartos, cobertura, casa no lago? Olha, Então, você tem que ter uma política de boa convivência importante. para que você possa estar com ele novamente, porque e não soltar a mão dele no primeiro problema que vier, entendeu? Porque o problema ele vai Vai acontecer. acontecer, não tem Vai. como. ele Essa vai semana eu acontecer. tive um Vai. problema com a marmoraria, eu falei, fica tranquilo que essa marmoraria é ponta firme. Resolveram, Pronto. entendeu? Problema sempre tem, né? Resolveram. Então, assim, eu precisei ir lá. Foi lá, todo mundo, marcamos uma reunião, porque às vezes esse negócio de WhatsApp, você fica ali naquele impasse, Uhum. e o cliente se chateia. Eu falei, não, vamos lá e vamos resolver. Olho no olho ainda faz a diferença, né? E eles foram tranquilos e resolveram. Então, acho que é assim, se você tem bons parceiros, Isso, você importante chega de onde você falar. quiser. E às vezes o cliente fala, não, vou naquele que minha amiga me ligou, me indicou. Eu falei, ó, sua amiga vai resolver o problema? O ideal é você pegar parceiros que estão junto com a gente. Exatamente. Só que o cliente só entende isso no final da obra. Quando ele passa por algumas coisas Quando que ele ele vê insistiu tudo ali, bonito. né? Mas eu também não posso nem reclamar, não, que o cliente acaba confiando mesmo e vai Isso é com bom. os nossos e isso aí dá tudo certo. Isso faz toda a diferença. Né? Então. Ah, gostei demais desse Eu papo, também. gente. Que Gente, papo mas passou muito incrível. rápido. Passa rápido, né? É sempre... Mas pra gente finalizar, queria saber com você, Sibeli, você acredita nesse modelo desses... eu diria que são, na verdade, condomínios, mini-clubes, enfim, dessa coisa bem, bem personalizada, desses condomínios personalizados, que são todos verticais, Verticais. Então, super acredito. Recentemente a gente fechou um projeto de um apartamento de 400 e poucos metros quadrados no Sudoeste. aí? Olha. Um apartamento antigo, acho que ele deve ter uns 15 anos, um prédio antigo. E ela está saindo de uma casa e indo para esse apartamento. E o desafio era deixar o apartamento com a cara de uma casa, porque era o sonho dela. Aham. Então, eu acredito sim que as pessoas estão migrando para entrar no estilo de vida delas, entendeu? Então, assim, tem pessoas que querem casa, tem outras que querem apartamento. E esse prédio, especificamente, ele não tem área comum. Mas, como ela tem uma fazenda, ela fala assim, Beli, eu não preciso, porque no final de semana, que é onde eu vou... Então, por isso que eu falo. Fecha a porta ali, tranco e vou pra Mas, fazenda. em compensação, uma cliente comprou um apartamento de 150 metros, 170 metros em Águas Claras, e um prédio que eu não conhecia, de uma construtora nova de Goiânia. Eu adorei o prédio. Olha. E eu disse para ela, você percebeu que o jeito de viver seu agora vai ser diferente? Porque você vai receber seus amigos na área comum. Uhum. Você não necessariamente precisa fazer coisa dentro de casa, porque o prédio fez uns 4 espaços gourmets, Bacana. vários espaços de convivência que você pode estar recebendo o seu convidado embaixo. Então, eu acredito muito nisso, que é um outro conceito de vida, entendeu? Muito bom.
Ah, Sibeli, obrigado Obrigada demais. Muito bom eu. ter você com a gente aqui. Obrigado pelo seu tempo, né? Obrigada Com eu. certeza, obrigada. Tô sempre com Sibeli. vocês. Ah, gente. Obrigada, Bom, e o gente. nosso episódio, nosso primeiro episódio, né, dessa série especial sobre o mercado imobiliário de alto padrão vai ficar por aqui. A gente está aqui na Artefato Brasília, nesse ambiente lindo, feito pelo Hélio Albuquerque, né? Maravilhoso. Muito amigo da Sibeli também. Ah, isso. E eu conto com vocês nos nossos próximos episódios. Eu e Fran vamos estar aqui, né, Fran? Sim, Falando com sobre certeza. muitas coisas interessantes sobre esse Muita mercado. coisa. A gente vai falar sobre financiamento imobiliário, a gente vai falar sobre documentação, as documentações importantes que devem ser avaliadas na hora de você comprar o seu imóvel, enfim, essa questão da mídia para você poder conseguir vender melhor o seu imóvel, desse engajamento. Então, a gente vai falar sobre várias coisas. Muito bom, você não pode perder. Já começou hoje, assim, em grande estilo, com Juliana Zuba e Sibeli Barbosa. Te encontro no Sim. próximo.